Nós estávamos cantando aqui Jesus. E não há nada que um perdido, uma pessoa que ainda não encontrou a salvação, precise mais do que Jesus Cristo. Precisamos de Jesus Cristo, necessitamos, porque apenas Jesus pode nos salvar, mudar a nossa história, mudar a nossa vida. Uma vez que Jesus nos encontrou, que Jesus nos salvou, não há nada que precisamos mais do que o Espírito Santo de Deus nos discipulando para nos tornarmos parecidos com esse Jesus. Guardando as devidas proporções na frase, não quero dizer heresia, mas guardando as devidas proporções, o Espírito Santo está para o crente como Jesus para o perdido. Tudo que o perdido precisa é ser salvo por Jesus, e tudo que o salvo precisa é ser edificado pelo Espírito. Porque uma vez que Jesus nos salvou, o Espírito Santo vai trabalhar no nosso coração para nos transformar nessa caminhada. Tudo tranquilo até aqui, queridos? Amém? Amém. Aleluia. Inclusive, essa palavra, né, Messias, Cristo, ela significa literalmente isso, ungido. Jesus, como diz Filipenses capítulo 2, versículo 7, ele abre mão e vem como ser humano aqui na terra. Na condição de um ser humano, ele é o primeiro no qual o Espírito Santo passa a morar. O Espírito Santo passa a habitar dentro do coração dele. E nós temos um privilégio de viver na era da igreja, e essa era da igreja é a era do Espírito Santo, onde ele passa a fazer morada. Os irmãos do Antigo Testamento não tinham essa oportunidade. O Espírito Santo vinha sobre eles apenas com uma função para uma função. Ele veio sobre Bezalel para construir o tabernáculo, ele veio sobre Davi para ser um rei, ele veio sobre Samuel para ser um juiz e profeta, ele veio sobre pessoas para fazer uma coisa, mas ele vem sobre nós para fazer morada. Meu Deus do céu, olha que privilégio que nós temos. E eu quero te contar que o Espírito Santo, ele não é uma coisa, ele não é uma energia. O Espírito Santo é um Pai e um Filho, é o que nós chamamos Trindade. Ele está no céu desde o princípio, ele está com o Senhor desde o princípio, desde que as coisas foram criadas. Eu inclusive convido você, ao ler a Bíblia, você colocar esse óculos, você perceber, ler procurando. O Espírito Santo está de cabo a rabo na Bíblia, ele está presente de uma ponta a outra, você vai perceber, amém? Amém. Aleluia. João 14, 26, o Evangelho escrito por João, capítulo 14, versículo 26, este trecho eu vou ler na Nova Versão Internacional, NVI. João 14, 26, você é rápido no gatilho, você pode pegar aí, senão você pode acompanhar aqui no telão também. Olha que equipe maravilhosa, tudo lá na hora. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhe ensinará todas as coisas, e lhes fará lembrar tudo que eu lhes disse. Aleluia. O Espírito Santo nos ensina e ele nos faz lembrar, ele nos discipula para nos tornarmos verdadeiros cristãos, verdadeiros miniaturas de Cristo. Amém? Amém. Então vamos lá, como eu estava dizendo, ele é um com o Pai, aleluia, e ele veio sobre Jesus. Inclusive, quando Jesus estava aqui na terra ministrando, eu vou ler um pouco mais à frente, João 16, versículo 7. Quando Jesus ele estava aqui na terra, chegou um momento em que ele disse o seguinte para os discípulos, João 16, versículo 7, agora na Nova Almeida atualizada: mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, o Conselheiro, não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei. Ponto que chega, que aqueles discípulos estão convivendo com Jesus, estão andando com Jesus, eles não eram nada, eles não eram ninguém, mas Jesus veio e transformou a história deles, Jesus veio e transformou, foi a melhor coisa que aconteceu na vida daqueles homens, foi quando Jesus entrou na vida deles, e na minha vida também, foi a melhor coisa que aconteceu, e na sua vida também, em nome de Jesus, amém? Foi a melhor coisa que aconteceu, amém. E aí Jesus conta para eles que
a melhor coisa que já tinha acontecido na vida deles, tem outra coisa melhor. Como assim? Ele disse, olha gente, para a igreja, para a humanidade, é melhor eu ir, gente. É melhor, olha, eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês, meus discípulos, é melhor para vocês. Uau! Porque o Espírito Santo estava morando exclusivamente em Jesus. Ele não estava sobre os outros. Aí Jesus morre, aí Jesus ressuscita, e aí quando Jesus aparece já ressuscitado, mas ainda não glorificado, ele não tinha voltado para morar para o céu, ele pela primeira vez compartilha o Espírito Santo com novos nascidos. Ali não era o batismo do Espírito Santo ainda. E ele diz, recebei o Espírito Santo. E aí depois disso ele volta para o céu. Ele precisava ministrar, compartilhar o Espírito Santo com o que viria a se tornar a igreja. Porque Jesus conseguia estar com os 12. Talvez ele conseguia estar com os 70. Pois é, teve até aquele momento que ele pregou para o Jacone cheio, né? Pregou ali para 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Então dava o Jacone cheio. Ele pregou para aquela turma. Mas ele não conseguia estar pregando para os índios aqui no Brasil. Porque ele veio na forma de um homem, um ser humano. Mas quando o Espírito Santo vem, quando Jesus volta para o céu, o Espírito Santo vem, depois eles recebem ali o revestimento de poder, o batismo do Espírito Santo, Atos 2. Quando o Espírito Santo se manifesta sobre a igreja, o Espírito Santo poderia estar em todos os cantos da terra, em todos os lugares. Aleluia. Ele poderia estar, Jesus ministrava de fora para dentro, o Espírito Santo começa a ministrar de dentro para fora. Aleluia. Jesus disse que fluiriam rios de água viva, inclusive tem escrito embaixo assim, referia-se ao Espírito que lhe seria dado. Então Jesus, ele sim dava esta água de fora para dentro, e quem bebesse dessa água não tornaria a ter sede, era a salvação, mas o Espírito Santo faria uma fonte saindo de dentro para fora. Você está entendendo? O Espírito Santo faria de você agora um instrumento, porque Jesus podia jorrar essa fonte de dentro para fora, porque embora como homem o Espírito estava dentro, mas agora você é convidado a jorrar rios de água. Aleluia. Porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Amém. Meu Deus do céu. É forte. Desejo de Deus é levantar um exército de filhos como Jesus, que são agora a casa, a habitação do Espírito Santo. São isso, ungidos, Cristo. Meu Deus. Uma pessoa pode concordar com a Bíblia. Eu consegui concordar com a Bíblia em 98, e eu era só uma criança. Porque se você ler a Bíblia, você vai ver que ela faz muito sentido. Você vai ver que uma coisa encaixa na outra, e se você estudar com sinceridade, você vai dizer que faz sentido. Verdade. Mas isso não faz da pessoa alguém salvo. Verdade. A pessoa é salva quando o Espírito Santo lhe dá a revelação do novo nascimento. Verdade. Quando em João 3 nós vemos Nicodemos, um grande professor de Bíblia, falando com Jesus, ele conseguia entender tudo que a razão explica, mas ele não conseguia compreender nada do que o Espírito revela. Tudo que a mente consegue explicar, Nicodemos pegava, entendi. Mas quando Jesus começou a falar de coisas que só o Espírito Santo revela, não entrava na cabeça do Nicodemos. E ele era um dos melhores professores de Bíblia daquela época. Verdade. Porque a Bíblia é um livro espiritual. E se você ler ela apenas com a sua inteligência, sem a revelação do Espírito Santo, você não entende. Verdade. Você compreende de forma humana vários trechos e diz, faz sentido. Mas você não recebe a revelação do novo nascimento. E o que nos salva é a revelação sobrenatural de que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Por isso, quando nós anunciamos o Evangelho para as pessoas, nós às vezes explicamos e ela não entra aqui. Mas de repente, quando o Espírito Santo faz, parece que aquele véu é retirado, literalmente. Aleluia. E ela passa a compreender. Amém. Por isso que não adianta simplesmente você falar, mas você tem que orar, e aí fala também, né?
Você precisa, eu quero ganhar para Jesus essa pessoa. E o que você faz por ela? Eu prego para ela todo dia. E você já orou por ela? Não. Vai para casa, dobra o joelho, ora por ela. Porque se o Espírito Santo não agir, as letras serão mortas. Verdade. Mas quando o Espírito age, a vida não tem lugar. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, o novo nascimento é uma ação do Espírito Santo no coração da pessoa, fazendo com que aquela semente do Evangelho que foi lançada finalmente germine. Você pode lançar a semente está na terra, mas ela não está germinada. E é quando o Espírito Santo faz essa semente brotar, e aquele solo é saudável, aí sim ela vai crescer. Nós dependemos totalmente do Espírito Santo de Deus. Aleluia, meu Deus do céu. Aleluia. Ninguém se converte sem a ação do Espírito Santo de Deus. Inclusive, se você já nasceu de novo, se você é um filho de Deus, o Espírito Santo mora dentro do seu coração. Amém. Talvez você ainda não tenha recebido a manifestação de um poder sobrenatural, de dons, mas se você já entendeu, você já recebeu, na verdade, a revelação de que Jesus Cristo é o Senhor. Bom, então o Espírito Santo mora no seu coração. Amém. Ele mora no coração de alguém. Aleluia. Glória a Deus. Então você pode fluir rios de água viva dentro do seu coração. É verdade, amém. Então você pode conhecer Ele. Quem conhece melhor você do que Ele que mora dentro de você? E que coisa interessante, porque se Ele é um com o Pai, um com Jesus, e Ele é um contigo, logo você é um com Deus. Aleluia. Você está unido a Deus pelo Espírito Santo, que é um com o Pai, um com Jesus, e ao mesmo tempo é um contigo. Ele é o elo da corrente. Aleluia. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar? Meu Deus do céu. Ele é o que faz essa união, essa conexão. Logo, as coisas de Deus podem fluir através de você sobre as pessoas. Elas podem fluir dentro de você, porque agora o Espírito Santo de Deus habita. E isso é maravilhoso. Aleluia. Agora, eu não posso mais viver de qualquer jeito, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, mediante o Espírito Santo que me deu vida. Amém. Eu não posso mais viver de qualquer jeito. Eu não posso usar o meu corpo para qualquer coisa e nem permitir o meu corpo em qualquer coisa, porque ele é santa habitação, ele é templo do Espírito Santo. Amém. E se você acha errado fazer alguma coisa nesse prédio que usamos como igreja, muito mais errado é fazer este templo onde habita o Espírito. Meu Deus. Entendeu? Então, se tem um filme que você não pode projetar nesse telão, porque nós usamos ele para fazer culto, muito menos botar teus olhos diante desse filme, porque o Espírito Santo habita aí dentro. Meu Deus. Se tem uma roupa que não é própria para você usar aqui, você vai usar lá na rua. Se tem palavras que você diz, meu Deus, não posso falar aqui dentro dessa palavra, você acha que pode dizer em outro lugar, sendo que o Espírito Santo mora dentro de você e essa linguinha se move, ele escuta. Meu Deus. Você é casa, você é lugar de Deus, você é morada do Espírito Santo, aleluia! Glória a Deus! Que bênção! Verdade. Em Efésios capítulo 4, ali a partir do versículo 12, a palavra nos diz que o desejo de Deus é que nós devemos crescer até a estatura de Cristo, e isso só é possível pela obra do Espírito Santo dentro de você, amém? Amém. Então nunca mais diga, ai coitado de mim, eu não tenho discipulador. Só não tem discipulador quem não nasceu de novo. Se você nasceu de novo, o Espírito Santo que mora dentro do teu coração está discipulando você, para que você fique mais parecido com Jesus. Pode dar glória a Deus? Amém, glória a Deus. Aleluia. E não coloque a culpa dos teus pecados em outras pessoas. Ah, eu pequei porque o outro, mas meu irmão, o Espírito Santo mora dentro de você. Verdade. E ele vai conduzir você nisso, amém? Amém. E vai ajudar, ele vai fazer você, Jesus disse que o Espírito Santo faria você lembrar das coisas que Jesus falou. Mas claro, para você lembrar, você tem que saber o que Jesus falou, né? Não vai ler a Bíblia. Meu Deus do céu. Os líderes cristãos, os pastores, presbíteros, enfim, líderes de célula, estão aí para te dar o apoio, para ajudar você a congregar, para ajudar você a discernir o que é
heresia e o que é verdade, o que é correto, para te proteger dos lobos, para te ajudar, para orar por você, para te interceder, tudo isso é verdade. Para animar você quando você estiver desanimado, tudo isso é verdade, tudo isso é verdade. Inclusive o teu discipulador humano, ele está aí para te dar esse apoio, essa ajuda, mas você continua sendo discipulado pelo Espírito, com o objetivo de se tornar semelhante a Cristo. Amém. Amém? Amém. Aleluia. Diga assim: eu sou discípulo do Espírito Santo, do Espírito Santo para me tornar semelhante a Jesus. Semelhante a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E isso tudo ainda não é o batismo do Espírito Santo. Isso tudo é para todos os crentes, amém? Amém. Ok. Outra coisa, número 2, que ainda é para todos os crentes, tá? O fruto do Espírito. Porque o Espírito Santo está agindo e está gerando algo dentro de você, está tornando você semelhante a Jesus. E existe algo na Bíblia chamado fruto do Espírito. Ele nos mostra qual é a essência de Jesus, qual é o caráter de Jesus. Porque uma coisa é o que as mãos fazem e uma coisa é aquilo que a pessoa é. Fruto fala daquilo que Jesus é. Amém? Amém. Então, pare de pecar. Pastor, eu não consigo. Não. Então lute para parar de pecar. Se você conseguir cada dia pecar menos, já está valendo. Amém. Porque o Espírito Santo já está sobre você e já te dá poder para cada dia você viver mais e mais e mais em santidade. Amém? Amém. Olhe para Jesus, leia sobre Jesus, busque para Jesus e sabe que o Espírito Santo está cooperando dentro de ti para isso. O fruto do Espírito é uma das formas de nós entendermos que alguém realmente está caminhando em Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho. Se você está nesse caminho, você vai manifestar o fruto do Espírito. Quanto mais você perceber o fruto do Espírito na sua vida, quer dizer que você está dando liberdade para o Espírito Santo agir na sua vida. Quanto menos do fruto do Espírito você perceber na sua vida, quer dizer que você está limitando, barrando o agir daquilo que o Espírito Santo deseja fazer na sua vida. É claro, porque você não consegue limitar e barrar coisa nenhuma. É Ele que te dá essa liberdade, né? Porque Ele é muito cavaleiro e não fica empurrando goela abaixo. É verdade. Amém? Amém. Então Ele se permite a isso. Como nós podemos fazer para descobrir se uma pessoa, e eu espero que você esteja pensando em si mesmo e não nos outros, como podemos fazer para descobrir se uma pessoa é realmente cheia do Espírito e controlada pelo Espírito? Será que essa ela expulsa demônio? Será que essa ela profetiza? Será que essa ela prega bem? Isso são coisas complementares. A verdadeira forma de saber se uma pessoa é guiada pelo Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, é se ela manifesta o fruto do Espírito. Amém? Amém. Você pode imaginar, já que a gente é gaúcho, uma bergamota, né? Verdade. Não me vem com essa história de tangerina, que é bergamota. Verdade. A gente fala bergamota com 9 gomos, certo? E o ideal é que você se desenvolva em todos eles, não apenas em alguns, mas em todos eles, porque são características de quem Jesus é. Logo, são características de quem você é, em nome de Jesus. E nos dias Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, esse vou ler na NVI. Gálatas 5, 22 e 23, esse é bom você decorar, amém? Se você puder anotar, marcar para você ter decor, você precisa decorar, porque, olha só que interessante, é mais importante que você manifeste essas características do que você manifeste os dons do Espírito Santo. Não estou menosprezando os dons. É que tem coisas que são alicerces, coisas que são paredes e coisas que são telhados. Isso é a essência do que é ser um cristão. Não adianta você ficar 3 horas por dia orando em línguas e ser um cavalo por aí, né? Pateando todo mundo, machucando as pessoas, grosso, egoísta, avarento, malvadão. Não, isso aí não adianta. Precisa ter isso aqui, ó. Gálatas 5, 22 e 23. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência ou longanimidade, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio. Pastor, me explica cada um deles. Querido,
Podemos fazer isso em outra oportunidade, ou até lá no Missões Concorde, se você acessar pelo computador, você consegue pesquisar cada um deles também, ou você vai lá na orvalho.com, tá? Mas essas características precisam fazer parte da sua vida. As pessoas precisam ver nas suas atitudes, no seu dia a dia, no seu jeito de pensar, de falar, esse aqui é o teu sistema operacional. Não é iOS, não é Windows, não é Linux, seu sistema operacional precisa ser isso. Precisa ser amor. Você tem que ser alguém cheio de amor, algumas versões dizem caridade. Você tem que ser alguém que tem essa alegria sobrenatural. Não é aquela alegria de quando tudo está certo. Essa não é fácil, né? É a alegria sobrenatural, a paz, essa paz que excede o entendimento, essa paciência ou longanimidade. Você precisa ter, é necessário. A geração smartphone tem dificuldade com esse negócio de longanimidade, paciência, amabilidade, que é justamente essa bondade em ação, né? A bondade em si, a fidelidade. Meu Deus do céu, às vezes é difícil essa coisa de fidelidade, porque tem gente que é a única coisa é o time de futebol. Já viu alguém trocar de time de futebol? É raro, né? Eu acho que eu vi um caso até hoje assim. Geralmente é criança que troca, mas geralmente as pessoas são do time que já era. E as outras coisas? Então, fidelidade, mansidão, na verdade não é uma imagem de algo fraco. Mansidão fala sobre um grande poder sob controle. Isso é a mansidão. Um grande poder sob controle, domínio próprio contra essas coisas não há lei. Amém? Amém? Então, você precisa decorar, amém, querido? Eu estou te pedindo como teu pastor aqui, decore isso se você não sabe ainda, guarde no seu coração, procure aprender sobre isso. Se você crescer nessas áreas, você então será alguém cheio do Espírito Santo. Amém. Você Amém. então está dando liberdade. Deixa o Espírito Santo agir na tua vida, deixa o Espírito Santo mover na tua vida. Sim, vamos começar demonstrando amor, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Depois a gente vai para as outras coisas. Amém? Amém. Amém? Vamos começar por isso. Isso tem que ser base na sua vida. Dê liberdade para o Espírito Santo agir. Jamais confie numa pessoa que, se dizendo crente, que se dizendo filho de Deus, cristão, ela não manifesta o fruto do Espírito. Verdade. Se ela se diz cristão, mas a vida dela não expressa amor, fidelidade, bondade, paciência, domínio próprio, essas coisas, se ela se diz cristão e não tem nada disso, não confie nessa pessoa como cristã. Meu Deus. Mas ela não tem essas coisas, mas ela fala tão bonito. Até o diabo fala bonito. É verdade. Ela não tem essas coisas, essas características, mas quando ora pelo enfermo, o enfermo é curado. A Bíblia diz que muitos dirão: curamos enfermos do teu nome. Confie em pessoas que manifestam o fruto do Espírito. Amém. Amém? Confie nessas pessoas. Trabalhe por isso, lute por isso, se esforce por isso. Dedique-se a isso. Decore esse versículo. Amém? Esse tem que ser um objetivo de vida para você, crescer nessas áreas. Manifestar o fruto do Espírito é a melhor estratégia de evangelismo. Porque se você tem o fruto, amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, se você tem fruto do Espírito, você se torna alguém que boa parte das pessoas vão considerar agradável de estar perto. Não é bom? Uma pessoa que exala esse amor, essa bondade, não é bom estar perto de pessoas assim? Não é gostoso? Pelo menos pessoas sinceras têm a tendência de se aproximar de pessoas assim. Quando vê essas características, elas vão pegando confiança em ti. Verdade. Então, manifeste o fruto. Eu quero ganhar vidas para Jesus, o que eu faço? Decora esse versículo. Manifeste o fruto do Espírito. Isso vai ajudar, vai facilitar você nisso. Amém? Amém. Isso vai ajudar no seu relacionamento com Deus. Inclusive, quando nós vamos estudar de uma forma mais profunda na Bíblia, percebemos que a Bíblia distingue pelas palavras usadas ali na língua que foi escrita no grego, ela distingue que o Filho de Deus imaturo de um Filho de Deus já maduro tem o seguinte fato: o Filho de Deus já maduro usa uma palavra ali que descreve o seguinte: aquele filho, e pelo seu modo de viver, pelas suas atitudes, dá para descobrir quem é o pai.
que a maneira como ele vive, ele age, dá para descobrir quem é o Pai. Então, o fruto do Espírito é mais ou menos isso. É quando olhando para ti, dá para perceber que tu é filho de Deus. Amém. Pela tua forma de agir, de ser, pela tua essência, dá para perceber, olha, esse aí é filho de Deus. Quando isso acontece, você é um cristão maduro. O que é um cristão maduro? É um cristão que manifesta o fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito é o caráter de Deus. Amém. Amém? Aleluia. Deixe isso acontecer na sua vida. Deixe isso transbordar. E para que isso aconteça na sua vida, você precisa deixar que o Espírito Santo te transforme. E para que ele te transforme, é necessário que você tenha humildade. Quem tem humildade será confrontado pelo Espírito Santo. É verdade. O Espírito Santo vai convidar você a mudar nessa área. Como o Espírito Santo vai te ajudar a deixar de ser grosso com a tua esposa? Você aceitando quando o Espírito Santo te exorta e te mostra que você é grosso. Meu Deus. Como você vai deixar de ser fofoqueiro ou fofoqueira? Quando isso vai mudar na sua vida? Quando você deixar o Espírito Santo mostrar para você que você tem sido dessa forma. Se dedique a isso, a liberdade para que o Espírito Santo te transforme em um cristão maduro, um cristão que manifesta os frutos do Espírito. Amém? Amém. E tem uma outra coisa que o Espírito Santo também faz. Ele dá dons. Aleluia. E eu coloquei aqui uma outra coisa, não no sentido pejorativo, porque os dons são maravilhosos e devemos buscá-los e desejá-los. Eu coloquei aqui no sentido de que não queira apenas os dons, queira os dois lados, queira o fruto e queira também os dons. Amém? Deseje os dois, por isso que eu coloquei aqui a outra coisa, porque os dons são maravilhosos. Amém. A ideia é que você viva, você seja o fruto do Espírito e assim manifeste os dons do Espírito. Amém? Você não precisa abandonar um para ter outro. A ideia justa é que você trabalhe o combo. Você trabalhe os dois lados juntos. Amém? O fruto fala da essência. Os dons, ele vem e complementa isso. Os dons, queridos, são ferramentas de trabalho. Enquanto o fruto te ajuda a ser parecido com quem Jesus é, os dons te ajudam a fazer o que Jesus faz. O fruto te ajuda a ser o que Jesus é. Os dons te ajudam a fazer o que Jesus faz. Os dons do Espírito Santo são extremamente necessários para que a igreja do Senhor avance. E quando a pessoa recebe o primeiro dom, nós chamamos isso de batismo no Espírito Santo. A pessoa já é um crente, ela está crescendo, ela está desenvolvendo, mas ela não recebeu nenhum dom do Espírito Santo ainda. Quando ela recebe seu primeiro dom do Espírito Santo, chamamos isso batismo no Espírito Santo. Damos tanto valor para isso, que nós pedimos inclusive que para a pessoa poder ser um líder de célula, que pelo menos um dos dois do casal já tenha recebido o batismo do Espírito Santo, porque entendemos que é necessário. Jesus disse, Lucas 24:49, fiquem pois na cidade até que do alto sejam revestidos do poder. Jesus disse assim, gente, para tudo, não começa a igreja, não abre esse negócio, antes de que vocês tenham o poder do alto, porque o poder tem a ver com ferramenta de trabalho. Aí quando em Atos 2 eles recebem o batismo do Espírito Santo, eles recebem dons, eles começam a orar em línguas, começam a profetizar, aí Jesus libera para começar a igreja. Não existe igreja sem os dons do Espírito. Está dando para entender? Não existe cristão sem o Espírito Santo morando no coração, gerando fruto. Mas não existe igreja sem os dons do Espírito, porque a igreja é edificada de uma forma sobrenatural. Amém. Está dando para entender? Aleluia. Glória a Deus. Preste bem atenção para você não se perder na jogada. Chamamos de batismo, porque a palavra batismo ela significa justo isso, mergulhar. Então ele te mergulha, ele te imerge no sobrenatural. E quando ele te mergulha no sobrenatural, ele larga uma enxada na tua mão para tu capinar. Eu já falei várias vezes, né? O dia que meu pai me deu uma enxadinha, eu achei que era um brinquedo, e depois eu descobri que o objetivo dele era que eu capinasse. Porque quando o pai dá uma ferramenta de trabalho para o filho, ele tem segundas intenções.
Vou comprar aqui um jogo de ferramenta para o meu piá. De plástico, porque um dia ele quer que use de verdade. A intenção um dia é botar no serviço, é ver trabalhar. E Deus dá dons para servir. Quando uma pessoa recebe um dom de Deus, a ideia não é dizer assim, estou grandão agora, olha, eu tenho um dom, eu sou cara. Não, ele está dizendo assim, agora tu vai trabalhar, tu vai lavar os pés dos outros. Esse dom aí que eu te dei, você ganhou um dom de cura, então vai lá, pega o cara lá, está com um problema no pé, está tudo inchado, está com ferida, bota as suas mãos lá nas feridas do pé dele e ora. Quando Deus te dá um dom, é para você trabalhar. Amém? Tem certeza que você vai pedir dons hoje? Não quer trabalhar na obra de Deus, não peça dons, porque o dom não é para você ficar mais bonito. O dom é para você trabalhar. Peça dons a Deus se você quer trabalhar para Deus. São ferramentas de trabalho, amém? E olhando para o Novo Testamento, a evidência que aparece ali nos episódios que há registrado no Novo Testamento são ou línguas estranhas ou profecia. Então, quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós percebemos essa manifestação. Por isso que acreditamos, e como foi no Novo Testamento, seja ainda hoje, que a pessoa, uma vez batizada, ela manifeste um desses dois dons, que parece ser a ordem lógica da coisa, olhando para o Novo Testamento. São vários os tipos de dons que existem no Espírito Santo. Se por um lado nós olhamos para o fruto do Espírito como uma bergamota, com 9 dons que nós temos que manifestar cada um deles, esses dons extraordinários, eles também são 9. Mas é diferente do fruto, porque o fruto você precisa crescer em todos. Os dons, o Espírito Santo vai dar àqueles que Ele quiser, na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, para quem Ele quiser. E talvez uma pessoa vai ter um dom, outra vai ter 5, outra não vai ter 8. Talvez uma pessoa vai ter só um, talvez outra vai ter os 9, não sei. Porque o Espírito Santo dá como Ele quer, para quem Ele quer, do jeito que Ele quer. Mas nós podemos pedir. Nós podemos. E a Bíblia nos orienta, inclusive, ela fala, peçam os melhores dons. Eu tenho que pedir. Eu queria tanto tal dom, fica pedindo. Pastor, e quando eu paro de pedir? Ou quando você receber, ou quando o Espírito Santo disser para você parar de pedir. Se não, fica pedindo. Vai, continue pedindo os dons do Espírito Santo. Amém? O fruto precisa ser apresentado como um todo. Os dons são os dons que Ele vai te dar. A Bíblia nos diz, lá em 1 Coríntios 12, você pode abrir ou acompanhar, vou ver na nova Almeida atualizada, 1 Coríntios 12, 8 a 10. As demais referências estão lá no site, tá? Você pode acessar lá e ver as demais versículos. Versículo 8, 1 Coríntios 12, 8 a 10. Porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e ao outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A um é dada, do mesmo Espírito, a fé, a outro, do mesmo Espírito, dons de curar. A outra, operação de milagres, a outra, profecia, a outro, discernimento do Espírito. A um é dada a variedade de línguas e a outra, capacidade de interpretar. Não temos tempo para detalhar muito cada um deles, só uma breve apresentação de cada um deles. Nós já tivemos várias turmas aqui, dons e ministérios, né? Se você já fez dons e ministérios, já compartilhamos bastante sobre isso. A palavra de sabedoria, geralmente, ela está relacionada à sabedoria mesmo, né? A um ensino profundo, à resolução de um problema, a uma exposição bíblica, um ensino, uma pregação, enfim, coisas nesse sentido, ou algo mais profundo, uma palavra que faz pessoas convergirem em unidade, enfim. A palavra de conhecimento, ela já é diferente da de sabedoria. A palavra de conhecimento, ela geralmente já está ligada a uma revelação de fatos já estabelecidos, coisas que já aconteceram. Uma vez, uma menina, eu era líder de jovens, e ela chegou, e eu olhei para ela, e eu botei a mão nela assim, e eu disse, quando você foi nascer, foi difícil, porque deu uma grande enchente naquele dia. Comecei a falar assim, a menina me olhou, como tu sabe, não sei o que, a menina se converteu, o namorado se converteu, depois a menina se desviou, e daí o pai do guri se converteu, e o pai do menino já há alguns anos é pastor da fonte também. Então Deus foi usando aquilo com
um evento que cadeia através de as pessoas às vezes chamam de uma revelação, é uma palavra de conhecimento, na verdade. Outras vezes você está orando pela pessoa e de repente você está ali orando e você sente abrir a panturrilha, você diz, mas eu não tenho nada na panturrilha, você pergunta para a pessoa, você tem algo na panturrilha? Ela diz, sim, eu tenho um problema, uma dor, um machucado. E aí Deus usou uma palavra de conhecimento para manifestar o dom de cura e curar aquela enfermidade. Muito, muito interessante. Os dons de milagres são ações sobrenaturais que muitas vezes não estão ligadas a curas. Por exemplo, multiplicação de pães, multiplicação de peixes e coisas que são sinais sobrenaturais, mas não estão necessariamente ligados com cura. Profecia, essa sim uma revelação sobre algo do futuro, para frente. Discernimento de espíritos, a capacidade de perceber quando algo é de Deus ou não, a capacidade às vezes até de enxergar, escutar, ver as questões do mundo espiritual. Variedade de línguas, sejam elas línguas dos anjos, sejam elas línguas estrangeiras recebidas de uma forma sobrenatural, capacidade de interpretá-las, é entender essas línguas espirituais e trazer à língua do povo o que significam essas línguas espirituais. Falei aqui de uma forma muito resumida e muito breve, mas eu quero dizer para você, busque os dons do Espírito Santo, chame pelos dons do Espírito Santo. Se você ainda não recebeu o batismo do Espírito Santo, pastor, eu já me converti, estou me esforçando para manifestar o fruto, mas eu ainda não recebi o batismo do Espírito Santo, eu ainda não recebi nenhum dom do Espírito Santo. Comece a pedir por isso. Acho que hoje podemos nos organizar de três formas. Aqueles que querem hoje nascer de novo, querem hoje entregar a vida para Jesus, querem hoje dizer, Jesus Cristo me salva. O segundo grupo, aqueles que querem dizer assim, Jesus já me salvou, e eu desejo hoje gerar o fruto. Por favor, Espírito Santo, me discipula para que eu gere o fruto do Espírito. E eu acho que poderíamos pegar um terceiro grupo, que é aqueles que dizem assim, Jesus já me salvou, o Espírito Santo já está trabalhando em mim para que eu gere fruto, mas eu quero nessa noite os dons do Espírito Santo na minha vida. Eu preciso disso, eu quero o batismo do Espírito Santo. Se é um quarto, talvez, não sei, acho que a gente embute nesse terceiro, aqueles que dizem, eu já tenho dom, mas eu quero mais um. Meu Deus do céu, os dons são enxada, são foices, são para você trabalhar. Lembre-se que se você já nasceu de novo, o Espírito Santo já mora no coração. Pode começar de louvor no vai, por gentileza. João capítulo 1, versículo 12 fala que a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. É interessante que um pouquinho antes, ele fala assim, veio para que era seu, mas os seus não o receberam. Jesus vem até o povo judeu não recebe Jesus. Então, ele diz assim, eu vim para eles, mas eles não me aceitaram, então agora os demais eu vou adotá-los. Porque quando diz deu-lhes o direito, está falando o direito legal, a palavra ali se refere a poder legal. Em outras palavras está dizendo, eu vim para o judeu não me quis, então eu adotei esse povo que não era meu povo, meu filho. Todos o receberam. Você já recebeu Jesus? Amém. Meu Deus do céu. Se você já recebeu Jesus, você já recebeu o batismo do Espírito Santo? Você já recebeu? Às vezes a gente vê as pessoas falando de negócio esquisito. Eu estava um dia orando assim no meu quarto, e orando no meu quarto tranquilo, começou a vir umas palavras estranhas na minha boca, eu não sabia o que era, eu disse, mais ou menos assim, né? Eu repreendo tudo que é do diabo, vai embora em nome de Jesus. Eu pensei, estou falando uns negócios esquisitos, não sei o que é. E aí um dia o pastor me perguntou, quem já orou em línguas? Era circulado em grupo. E eu disse, veio uns negócios esquisitos, eu não sabia o que era. E aí ele me explicou, era o dom de línguas se manifestando na minha vida. E ali eu comecei a falar em línguas, nunca mais eu falei. De vez em quando eu me pego falando em línguas nos lugares mais inusitados, e às vezes meu filho diz, ô pai, por que está orando em línguas agora? Eu já expliquei para ele que muitas vezes o Espírito Santo está intercedendo por coisas que a gente nem imagina. E aí às vezes ele diz, ô pai, eu acho que tu orou em línguas naquela hora, porque foi aquele cara ali que passou na tua frente de carro agora. Né? O Espírito Santo muitas vezes está nos protegendo de coisas que nós nem sabemos o que é. Nós nem imaginamos o que é. Sabe, eu quero convidar você a crer, assim como você crê em Jesus, assim como você crê na obra salvadora de Jesus, que você creia na obra transformadora do Espírito Santo. Assim como você um dia entendeu
que nada poderia salvar você além do sangue de Jesus derramado naquela cruz. Você entendeu que você estava perdido, que não tinha o que fazer, que a única escolha que você tinha, a única opção era que eu preciso entregar a minha vida para Jesus. Só Jesus pode me salvar, só Jesus pode me ajudar, só Jesus pode mudar a minha vida. Você entregou a vida para Jesus. Irmão, mas agora, deixa eu te contar uma coisa. Só o Espírito Santo pode te edificar. Só o Espírito Santo. Você acha que você vai largar aquele pecado sem a ajuda do Espírito Santo? Hã? Você acha que vai largar aquele vício sem a ajuda do Espírito Santo? Você acha que vai abandonar aquela falha de caráter que você sabe que tem sem a ajuda do Espírito Santo? Não vai. Mas nem a pau, não vai. Tem liberdade para o Espírito Santo agir na tua vida. E quando ele agir, você vai manifestar. Quando ele agir, as pessoas vão olhar para você, elas vão ver amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Elas vão olhar para você, elas vão perceber isso. Meu marido vai ver que tem alguma coisa diferente em ti. A tua mulher vai perceber que você está diferente, alguma coisa está mudando. Você está precisando do Espírito Santo. Você está precisando da mais liberdade do Espírito Santo. Vou dizer até mais que isso. Você está precisando virar um amigão do Espírito Santo. Você está precisando parar de lidar com o Espírito Santo como se ele fosse uma coisa, uma chavezinha, um registro do chuveiro. Estou precisando tomar banho, abre o registro, sai água, fecha para a água. Agora eu preciso orar com alguém. O Espírito Santo me ajuda. Está na hora de você virar um amigão do Espírito Santo. Está na hora de você conversar com o Espírito Santo de Deus no seu dia a dia. Está na hora de você ter um relacionamento com o Espírito Santo. Está na hora de você se tornar íntimo do Espírito Santo de Deus. Amém? Você quer isso? Quer? Quer isso? Então, eu convido você a fechar os seus olhos, se colocar de pé, e começar a conversar com o Espírito Santo de Deus. Exaltamos Jesus, Jesus te salvou, tudo isso é maravilhoso. Mas esse é um momento de você conversar com o Espírito Santo. Se você já entregou o teu coração para Jesus, ele já está morando aí, dentro de você. Talvez você estava pensando, eu vou ir para a igreja, porque lá eu vou encontrar o Espírito Santo. E o Espírito Santo dentro de você dizendo, oi? Como é que é? Você vai aonde para me encontrar mesmo? Nós viemos aqui para congregar. Porque aquilo que o Espírito Santo está trabalhando na vida do irmão do lado é um pouco diferente daquilo que ele está trabalhando na sua vida. E aí um derrama em cima do outro. O Espírito Santo de Deus está falando contigo. Começa a dizer para ele, Espírito Santo de Deus, menos de mim mesmo e mais de ti. Começa a pedir, Espírito Santo me perdoa, porque eu estava esquecendo que você mora dentro do meu coração. Aleluia. Eu estava esquecendo, mas você mora aqui dentro. Oh, Espírito Santo. Eu vou convidar os obreiros a virem aqui na frente.